depois das más escolhas. A liberdade de escolha, ou livre-arbítrio na ética zoroastriana é frequentemente definida como uma escolha entre o bem e o mal. Mas o que isso significa exatamente? Para responder a essa pergunta, nós devemos enfatizar o próprio ato de escolher, ou seja, o nosso engajamento na escolha. Para fazer escolhas circunstanciais, primeiro precisamos desenvolver uma boa compreensão do nosso compromisso de escolher, uma compreensão daquilo que faz com que nos comprometamos com algo. Só então podemos nos envolver no processo de fazer melhores escolhas e ativar a dedicação em nossas tentativas de fazê-lo. Ou seja, coloca-se em primeiro plano o poder ou a força de escolha, a renovação do nosso compromisso, sobretudo depois das más escolhas. Esse jeito de ser pode ser inspirador para outros que também se engajam no processo interminável na direção da luz que brilha sobre todos. Nos Gathas, os hinos de Zaratustra, aparece uma referência indireta relativa à diferença entre o que e como. Quando algo acontece, queremos saber o que aconteceu, mas também podemos nos concentrar no fato de que algo aconteceu por tal motivo, e queremos saber como aconteceu. No primeiro hino dos Gathas, Zaratustra nos conta como a iluminação chegou até ele, e como ele foi tocado pelo que parecia ser uma sabedoria infinita. Ele compartilha conosco seu espanto pelo fato de que os seres vivos não estão apenas vivos, mas participam da vida, de uma energia e de um processo engenhoso. O mais interessante é essa admiração pelo que é, pelo fato de que as coisas são, e pelos elementos da natureza, pela conexão humana, por uma sabedoria soberana que pode iluminar os seres humanos. Uma vez iluminado por um olho interior, Zaratustra foi dominado pela beleza da natureza, maravilhado pela brilhante interação entre todas as coisas, pelo encanto que ele experimentou na engenhosa composição do universo. Reconhecemos em suas descrições o espanto filosófico pela existência das coisas, ao invés de sua inexistência, juntamente com sua busca incessante por respostas em muitos de seus momentos de dificuldade. Essa descoberta da ordem engenhosa da natureza só foi possível porque a mente humana é concebida de modo a poder compreendê-la. Desenvolvendo seu intelecto, abrindo-se para um entendimento secreto, o ser humano pode tentar viver em consonância com o princípio ordenador do universo. É inerente a todas as coisas, e quando o indivíduo se abre para isso, e o reconhece como tal, ele pode vivenciar o princípio autorregulador e participar do dinamismo cósmico que regenera em todos os seres vivos. Os seres humanos precisam usar todo o seu potencial para sentir essa engenhosidade cósmica e alcançar momentos de felicidade. E quando se reflete na conduta moral de um indivíduo, isso também pode começar a funcionar como um princípio autorregulador reconhecível nos outros. Uma das maneiras de entrar em contato com esse princípio é praticar o que é chamado de escolha primordial. No estilo de vida zoroastriano, essa escolha deve ser reconhecida e ativada, para ser reativada e renovada a cada vez. Sem conhecer as circunstâncias futuras, nós declaramos solenemente que escolheremos a veracidade e não a falsidade, a verdade e não a mentira, a honestidade e não a desonestidade. Essa conduta pode ter um efeito inexplicável em nossas relações sociais quando se torna uma prática social, lembrando as pessoas do lema tripartite de tentar fazer corresponder bons pensamentos, boas palavras e boas ações. O verso 3, do capítulo 30 do Yasna, explica que existem duas tendências opostas presentes em cada indivíduo, e que durante um desacordo cabe ao mais sábio escolher, enquanto o mais ignorante não escolhe. A ideia é ressaltar a importância das duas tendências opostas que são a verdade ou retidão, e a falsidade. A pessoa comprometida escolherá a retidão. Sua escolha é fundamentada no entendimento de que priorizar a retidão tem um efeito benéfico tanto no nível individual quanto social. A escolha primordial é baseada na experiência de que priorizar a retidão ou verdade tem um efeito revigorante, e que fazer a escolha certa também libera o próprio poder de priorizar essa escolha certa. A pessoa indiferente a essa escolha, ou que supõe ser possível não escolher, não apenas não conhecerá o efeito benéfico da escolha, como também não poderá combater a tendência maligna da falsidade. Na medida que a pessoa vai se envolvendo mais no processo de abertura para as duas tendências, ela vai experimentando que o ato de escolher,
também chamado de livre-arbítrio, depende de um debate preliminar consigo mesma, com uma confiança interior, com uma sabedoria superior. Assim, em vez de começar se concentrando no conteúdo da escolha, ela deverá se concentrar no próprio ato de escolher, na tomada de decisão. Então, a pessoa poderá sentir que um poder de decisão vem do próprio fato de que ela escolheu fazer a escolha, do fato de que ela confirmou a escolha primordial. Na verdade, fazer escolhas morais não é seguir cegamente uma regra absoluta ou uma lei que se aplica a todas as circunstâncias e momentos, como por exemplo, o mandamento, não matarás. Mas entender a necessidade de fazer escolhas verdadeiras em primeiro lugar. A pessoa que não é indiferente ou que obedece a essa necessidade é mais propensa a se ajustar ou a se adaptar à ideia de autorregulação da veracidade. É óbvio que nenhuma prova pode ser dada dessa interação entre o microcosmos e o macrocosmos, mas não podemos negar que ela existe ou que ocorre. O reino da energia interativa pode ser experimentado a cada vez que a escolha primordial é efetivamente posta em ação. Não há uma metodologia, nem um programa, nem um ensinamento que possa explicar suficientemente esses trabalhos ocultos e enigmáticos. Porém, podemos ler nas entrelinhas dos Gathas que Zaratustra é testemunha de uma ordem engenhosa, de um engenho dinâmico ordenando o cosmos, denominado Asha, e é ainda testemunha do fato de podermos tentar compreender a importância de nossa inserção no jogo cósmico, denominado Vohumaná. Além disso, nossa imersão nessa sabedoria milenar nos coloca em contato com a origem da vida que se regenera em todas as formas de vida, denominada Spentarmaiti, e que faz a vida progredir na direção da perfeição, denominada Hurvatati, e numa evolução na direção da imortalidade, denominada Meretati. Assim, em vez de estar sujeito a leis arbitrárias, Zaratustra entendeu de Ahura Mazda como seres humanos podem participar da energia cósmica quando eles vivem de acordo com o princípio cósmico autorregulador da verdade, ou retidão. Nosso desejo de fazer corresponder pensamentos, palavras e ações não é um objetivo ocioso, mas a expressão da conexão oculta entre os seres vivos e a engenhosidade cósmica. Esse desejo revela uma participação possível no jogo cósmico, que é o fato de podermos contribuir para o princípio regenerativo da vida e fazer com que nossas ações correspondam a uma demanda vinda de outro lugar. Priorizar a intenção de não prejudicar os outros, os demais seres vivos, é um ato de consolidação que se estende para a totalidade do ser, do que foi, do que é, e do que será. Estar do lado da verdade, e antes de qualquer escolha escolher a vida em detrimento da não-vida, é uma forma consistente de lidar com nossas más escolhas. Muitas vezes é depois das más escolhas, como se precisássemos delas para ajustar nosso estilo de vida, que nós caímos em si de novo, e prestamos mais atenção uns aos outros, ao nosso entorno, a outros seres vivos. Nesse sentido, é dito no capítulo 53, verso 2, do Yasna, que eles avancem em pensamento, palavra e ação para a satisfação de Mazda. Zaratustra afirma isso em termos de uma escolha primordial que não é imposta, mas renovada, para oferecer uma melhor chance de proteção contra escolhas e ações imprudentes. Como essas ações imprudentes sempre voltam, a ideia não é simplesmente eliminá-las e torná-las puras, mas abordá-las a cada vez que ocorrem, de novo e de novo. O significado de um novo dia, de fato, não é apenas simbólico, pois requer a prática diária de renovar nossas escolhas. Nenhuma culpa foi transmitida por Zaratustra, mas sim as consequências adversas das más escolhas, uma das quais é o arrependimento ou remorso, que deve ser distinguido daquele outro arrependimento, que é um sentimento religioso ligado ao pecado. De fato, o alerta de Zaratustra para considerar a conta final, conforme capítulo 31, verso 14 do Yasna, tem tudo a ver com o arrependimento de não ter feito escolhas melhores quando ainda havia tempo. Zaratustra nos incita a não mergulhar na culpa e na autopiedade, mas a renovar nosso compromisso. Ações arrependidas fazem parte da vida e não podem ser evitadas, por isso quando chega o arrependimento, nós dizemos sim para a escolha primordial. Dizemos sim para dizer sim repetidamente. Esse modo de vida afirmativo é consolidado e progressivo, principalmente quando nos concentramos em encontrar a melhor existência enquanto há tempo.
Essa antiquíssima filosofia existencial nos inspira a nos engajar pessoalmente em uma luta duradoura contra velhos hábitos, para nos capacitar a fazer escolhas melhores, para nós mesmos e em nossa vida comunitária. Experimentar a força duradoura, denominada Rachatra, que decorre da confiança na sabedoria infinita, pode possivelmente unir as pessoas. Mesmo que a maioria dos concidadãos negligencie o grito primordial da Mãe Terra, sempre haverá indivíduos que tomam a consistência como regra pessoal de vida, e que em conjunto realizam o que estava implícito desde o início. Dessa forma, Zaratustra ensina a resistir ao caos, e essa resistência é uma prática social benéfica. Nesse sentido, é dito no verso 8 do capítulo 51 do Yasna: a miséria virá para aqueles que são maus, e a felicidade para aqueles que se apegam com a verdade. Aquele que espalhar esta palavra para aqueles que entendem será feliz. A vida é um engenhoso processo de realização, e é o aspecto evolutivo e dinâmico do progresso que devemos ressaltar. Dar um bom fim a algo era a motivação inicial de cada célula que ganhava vida no começo dos tempos. Isso também é verdade hoje.